Olá, hoje é quarta-feira, 16 de julho, e este é o terceiro capítulo de Divide e Impera. O nome do capítulo de hoje é Caos e Sectarismo. Então, como vocês lembram, estou tentando dar um pano de fundo que permita a todos nós, né, compreendermos os fatos cotidianos, os fatos da crônica cotidiana, né, do Oriente Médio, é, a partir de um quadro explicativo que dê sentido às coisas, né? Então, que a gente consiga pegar cada fato particular, cada notícia de cada dia, cada evento, e opor este evento a um pano de fundo que dê sentido às coisas, né? E eu estou dando como grande nome, né, a esse pano de fundo o nome de Divide e Impera. Ou seja, estou propondo a ideia de que sempre houve planos ocidentais, primeiro europeus, depois americanos, em relação ao Oriente Médio, e que a interferência do Ocidente no Oriente Médio, na tentativa de realizar esses planos, explica, em grande medida, talvez quase que completamente, a vida do Oriente Médio. Quer dizer, não dá para entender o Oriente Médio sem compreender esses projetos, essa mão estrangeira, essas mãos estrangeiras, essa influência e o projeto que essas mãos têm para a região. Como eu disse nos últimos dois vídeos, um nome genérico, né, para o projeto poderia ser o nome de Novo Oriente Médio. Esse nome apareceu em instituições, think tanks, né, americanos desde os anos 70. O Bernard Lewis, que era um grande orientalista norte-americano, ele não era, na verdade, inglês de origem, né? Mas depois de uma certa idade se transferiu para os Estados Unidos e virou em meios, né, ocidentais, em meios, digamos, do mainstream, né, do pensamento americano, israelense. Ele passou a ser uma das grandes autoridades no que dizia respeito até mesmo ao desenho de políticas para o Oriente Médio. Só para vocês terem uma ideia, né, do papel dele, se vocês, né, já vêm assistindo o canal há muito tempo, vocês vão saber que a pessoa que eu mais admiro, que já faleceu, mas que eu mais admiro ainda hoje, como pensador e como escritor a respeito do Oriente Médio, era provavelmente o Edward Said. E para o Edward Said, o Bernard Lewis era uma espécie de a pior referência possível no que dizia respeito à compreensão do Oriente Médio. Então, havia muitas críticas que o Edward Said fazia ao Bernard Lewis. Ele dizia que ele, no fundo, não conhecia tanto o Oriente Médio, que tinha passado pouco tempo, inclusive, na região, se é que algum dia tinha estado lá, mas era, ainda assim, uma das pessoas mais influentes na determinação da política norte-americana e ocidental, e mesmo da compreensão acadêmica sobre o Oriente Médio. Então, ele combinava, portanto, o pior dos mundos. Quer dizer, por um lado, ele não era o mais fino dos conhecedores, segundo Edward Said, não era alguém que estava lá, digamos, de boa fé, mas mesmo assim ajudava a afirmar
o projeto norte-americano, israelense e ocidental sobre a região, ou seja, uma visão orientalista do Oriente e do Oriente Médio especificamente. Tá? Então, ele é um dos pais dessa ideia, ela apareceu de outros modos ou com outros nomes em vários momentos, e depois ela ressurge na prática americana, a expressão Novo Oriente Médio, com o Bush filho, né, a partir de 2000, e claramente no discurso da Condoleezza Rice, em 2006, quando está havendo a guerra de 2006, de julho e agosto de 2006, entre Israel e o Hezbollah, ela vai fazer as visitas à região e ela vai falar claramente na construção de um novo Oriente Médio que estava sendo iniciada ali naquela guerra, naquela tentativa de destruição, ela era partidária, portanto, dessa tentativa de destruição do Hezbollah e da reconstrução de um Oriente Médio a partir daquela destruição, a partir daquele evento. É claro que a destruição não aconteceu, mas o plano de um novo Oriente Médio estava confessado ali e foi tentativamente posto em andamento, né? Eles não conseguiram naquele momento, mas o plano não deixa de existir e depois eles vão fazer várias outras coisas para buscar esse novo Oriente Médio, que no discurso americano era um novo Oriente Médio de democracias, tá? Então, lembrem-se da venda desse discurso da democracia, para a gente depois lembrar de como sempre foi uma falácia, sempre foi a construção, na verdade, de um fetiche, convencer o mundo de que se estava realmente em busca de democracia, quando, na verdade, você estava em busca de algo que era justamente o divide e impera. Tá? Eu já vou dar detalhes sobre isto. E aí eu vou também contar um pouco dessa história. Mas eu terminei o vídeo anterior dizendo para vocês guardarem, né, a imagem realmente de funcionários, diplomatas, políticos americanos e ocidentais, considerando totalmente natural, totalmente aceitável que eles pegassem mapas, né, do mundo, de regiões do mundo, e aqui nesse caso especificamente o Oriente Médio, e dissessem assim: como é que nós vamos redesenhar esse mapa, como é que nós vamos distribuir territórios e como é que nós vamos distribuir gente sobre esses territórios e a quem a gente vai entregar o controle desses territórios e dessas gentes. Porque é exatamente isso que eles fizeram em Sykes-Picot, ou seja, no começo do século XX, e é algo bem parecido com isso que eles estão pensando e tentando fazer hoje. Tá? Então, qual é a racionalidade, né, por trás dessa ideia do novo Oriente Médio e por que esse novo Oriente Médio passaria por essas três palavras-chave, se vocês quiserem, que é o caos, né, a fragmentação, ou seja, o redesenho do que já estava desenhado artificialmente, ou seja, um redesenho artificial daquilo que já era desenhado artificialmente, e por que isso passa pela terceira palavra-chave, que é sectarismo. Tá? Então, assim, eu vou usar aqui uma informação sobre uma apresentação que o Bernard Lewis teria feito num grupo chamado Bilderberg. Tá? O grupo Bilderberg, se vocês fizerem uma procura pelo nome, vocês verão
que vão encontrar muitos materiais sobre o grupo secreto, a elite que manda no mundo, quem realmente manda no mundo, quem tem o poder sobre o mundo, etc. E se vocês fizerem essas perguntas, vocês vão ver que a referência ao Bilderberg vai aparecer sempre, provavelmente em primeiro lugar, nessas pesquisas sobre quem manda no mundo, um grupo secreto que manda no mundo e assim por diante. É realmente uma reunião anual de gente da mais alta elite, né? Vinda dos Estados Unidos e da Europa, essencialmente. Esse grupo foi criado na Europa nos anos 50, para garantir que os encontros que reuniriam autoridades estatais, mas também grandes empresários, grandes acadêmicos, etc., mas sempre num número restrito, né? Que esse grupo teria a responsabilidade de reforçar os laços entre Estados Unidos e Europa. E aí, desde então, esse grupo se reúne, você não tem muito acesso ao que é dito lá dentro. Hoje, pelo menos, você tem as listas, né, de quem vai, de quem participa, o próprio grupo dá, mas você não sabe muito bem o que acontece nas reuniões. Mas, em 1979, Bernard Lewis, esse acadêmico aí de quem eu falei, teria participado e teria argumentado que o Ocidente deveria encorajar grupos autônomos no Oriente Médio, como os curdos, armênios, maronitas libaneses, os coptas egípcios e etíopes, né, os turcos azerbaijanos e assim por diante, encorajá-los ao quê? Encorajá-los com ideias de autonomia, né, em relação aos estados em que esses grupos estão presentes, e que essa estratégia que visaria, digamos, a uma nova fragmentação do Oriente Médio teria alguns objetivos muito claros: enfraquecer os estados centralizados, quer dizer, você pega estados, por exemplo, um estado como o Irã hoje, tá? Que é um estado centralizado, um estado forte, um estado que tem um território historicamente estável, né, desde a época do Império Persa. Então, não estou nem falando dos estados centralizados que foram criados apenas no século XX, vai, tá? Você pega o Egito, você pega estados que têm aí uma certa estabilidade histórica e tal. E aí você pega e começa a alimentar, por exemplo, tendências de separatismo ou de autonomia, demandas, né, de grupos específicos contra o Estado, e você vai usando isso para enfraquecer aquele Estado e poder, portanto, melhor lidar com ele. Ele vira um inimigo mais frágil, né, para você poder atacar e machucar quando for necessário. Ele é um Estado mais fraco que não consegue resistir com a mesma força aos projetos, digamos, imperiais, coloniais ou ocidentais, se vocês quiserem, certo? Então, é um modo de você pegar e ou criar a divisão interna que enfraquece o Estado, ou, de fato, levar à divisão territorial de um Estado centralizado maior. Então, você força, né, a criação de entidades menores, que podem ser estados menores ou podem ser áreas autônomas dentro do Estado, e você pode controlar melhor tanto aquele Estado mais frágil quanto as entidades menores. Você consegue, com isso, criar dependência, né? Os Estados menores dependem de patronos externos, então, se vocês conhecem hoje a dinâmica da política no Oriente Médio, em vários países árabes, pelo menos, vocês vão ver como é comum isto, como é comum que haja grupos dentro dos estados
que são totalmente clientes de potências estrangeiras, totalmente dependentes de potências estrangeiras, como eles recebem as suas instruções, os seus salários, as suas orientações políticas de gente de fora. E isto cria um problema de unidade nacional dentro daquele tecido social, dentro daquele tecido político, porque você tem gente puxando para lugares diferentes por conta justamente desses patronos externos que puxam em direções diferentes. Quando você enfraquece o Estado, fragmenta os Estados, você facilita a exploração de recursos naturais por parte do capital estrangeiro, né? Então, quanto menor o ente, quanto menos poderoso ele é, menos condições ele tem de resistir ao capital e aos estados que exportam esse capital, que vai lá e que vai explorar os poucos recursos que cada entidade menor tem. E você, com isso, mantém uma instabilidade na região, que é uma instabilidade, em princípio, sempre controlada, né? Porque você alimenta os conflitos de um Estado ou os vários grupos dentro da região, e você passa a ser, você que é a potência imperial, colonial, você passa a ser o árbitro, né, dos conflitos entre esses vários grupos. Então, só uma nota aqui de caução, eu encontrei essa referência em mais de um lugar, encontrei a citação, mas, ao mesmo tempo, como o Bilderberg é um grupo muito secreto, etc., eu, em alguns lugares, encontrei informação desencontrada. Alguns lugares diziam que o Bernard Lewis, não tinha nada a ver com o grupo e nunca tinha participado de uma reunião. Depois, eu encontrei em outros lugares a lista de participantes de 1979 e via o nome do Bernard Lewis lá, portanto, eu acho que é mais crível que ele tenha participado. E ainda que ele não tenha chamado esse projeto que ele apresentou lá, porque a gente não tem acesso ao projeto, né? Você, conhecendo o trabalho do Bernard Lewis, as intenções, os projetos, você percebe que é uma representação fiel do que ele propunha ou do que ele pensava, tá? Então, isso é só para ter cuidado com a origem das fontes e tal. Eu tenho tomado esse cuidado e digo a vocês que eu fiz uma procura tão detalhada quanto possível, tá? Agora, como é que eu sei que isto tudo é verdade, tá? Primeiro, porque corresponde à história das potências coloniais e à história do Ocidente na sua relação com o Oriente, pensado genericamente, e com o Oriente Médio especificamente, tá? Então, por exemplo, como é que eu sei que a coisa da fragmentação e do incentivo esses grupos, né, com identidades diversas, como é que isso realmente aconteceu de fato e continua acontecendo hoje? Então, primeiro, digamos, deixa eu passar para a questão do sectarismo, tá? O sectarismo é basicamente, sei lá, você pensar um sistema, ou um problema, ou um tema, né, que leva em conta os diferentes sectos, né, os diferentes grupos dentro de uma sociedade. E esses grupos podem ser grupos que têm a sua especificidade identitária no campo da religião ou no campo da etnia, tá? Então, para dar dois exemplos disso, no Líbano e na Síria, mas o Líbano é o exemplo mais claro, né, de uma grande diversidade sectária em termos religiosos, tá? Então,
não há tanta diversidade étnica no Líbano, ainda que haja um pouco, mas, essencialmente, etnicamente, os libaneses são árabes, assim como na Síria, a uma grande maioria, assim como na Palestina, até mais do que na Síria. Tá? Mas há uma grande diversidade religiosa, há 18 grupos religiosos diferentes. Olá de novo. Deve ter havido aí uma pequena pausa por conta da qualidade da conexão. Vamos ver se a imagem fica boa ou se o problema se repetir. Vou talvez tentar mudar de meio, né? Mas primeiro, então eu estava falando sobre o sectarismo. Ele pode ser religioso, como no Líbano. Então, vocês têm, por exemplo, muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas, cristãos maronitas, cristãos ortodoxos, e drusos, né? Então, tem uma grande variedade religiosa. Você pode trabalhar as, as relações ou as diferenças entre esses grupos, fazendo com que eles se voltem uns contra os outros, para você poder controlar melhor a região. Então, isso é histórico no Líbano, em toda a região, e no Líbano isso é muito claro como as potências ocidentais trabalharam essas diferenças, aprofundaram as diferenças, criaram, na verdade, inimizades onde antes havia algum grau razoável de convivência pacífica, né? Porque justamente era uma vontade declarada esta de criar as divisões para poder melhor melhor dominar os vários grupos e a região como um todo. A outra diferença que a gente pode chamar de sectária a diferença em termos étnicos. Então, por exemplo, os curdos dentro do mundo árabe, eles são um grupo etnicamente diverso dos árabes. Eles normalmente são muçulmanos sunitas, como os árabes, como a maioria dos árabes, mas eles são etnicamente diversos. No Irã, vocês têm alguns grupos que não são persas, mas que fazem parte do mesmo país, que falam a mesma língua, professam a mesma religião, muitas vezes, a maior parte das vezes. Então, vocês têm diferenças em termos étnicos, né? Então, na região, vocês vão falar dos turcos, dos árabes, dos curdos, dos persas, dos azeres, dos pastuns, certo? Eu farei vídeos mais para frente dando detalhes sobre esta diversidade. Então, essa diversidade sempre existiu. E é um fato de que no Oriente, de modo geral, essas diferenças étnico-religiosas, elas são mais vivas, são mais permanentes, são mais percebidas até na vida cotidiana do que no Ocidente. No Ocidente, nós temos estados razoavelmente novos, né, que consolidaram uma identidade própria, digamos, que tem mais a ver com a nacionalidade ou com a nação, e que apagou, tendeu a apagar outras identidades mais antigas, né? Ou pelo menos a consolidar uma só. Então, houve, é claro, na Europa guerras de religião, etc., e a tendência foi consolidar ou substituir aquelas identidades religiosas pela identidade nacional. Como o evento do Estado Nacional no Oriente, de modo geral, e na África, tá? Se vocês quiserem chamar de Sul global, também pode. Ele é mais tardio e ele é mais artificial, né? Porque ele foi importado, ele não surgiu, digamos, espontaneamente.
Então, essas identidades anteriores, elas permanecem mais vivas e elas realmente contam mais na vida das pessoas. Isso é um fato, só que é um fato também de que essa região tem esta diversidade há séculos e que, durante esses séculos, esses vários grupos sempre conviveram razoavelmente bem, quando não bastante bem. Então, você faz um esforço quando você vem de fora e quer dominar a região ou um país específico, você alimenta essas diferenças sectárias, cria a inimizade entre os vários grupos, porque assim você controla melhor o todo, tá? Então, isso é a ideia do sectarismo, como ela é central aqui, porque quando você pensa em fragmentar a região, quando você pensa em novamente desenhar os mapas da região, muitas vezes o discurso é: devemos redesenhar este mapa em termos sectários, tá? Ou seja, basicamente, na prática, e é um exercício praticamente impossível, tá? Mas praticamente o que está se propondo é pegar cada um desses estados e dividi-lo em outros pequenos estados, é, que, que reuniriam apenas os pertencentes a determinados grupos. Então, você pode dizer, de modo geral, por exemplo, que numa região específica da Síria, como o litoral da Síria, ou como o sul da Síria e tal, você tem uma presença maior de alguns grupos. No litoral, os alauítas, no sul, os drusos, certo? No norte, a fronteira com o Iraque, a presença dos curdos, mas isso é muito relativo, quer dizer, você pode ter uma maioria, mas você não tem exclusivamente nem curdos no norte, nem drusos no sul, nem alauítas no litoral. A população é muito mais entrelaçada, muito mais misturada, muito mais presente em todo o território. Então, pensar uma redivisão em termos sectários seria, novamente, produzir tragédias, porque você praticamente estaria convidando as minorias que ficassem em território que não é o da sua, né, o do seu grupo étnico ou religioso, a se deslocarem, talvez a serem expulsos, a não encontrarem a totalidade dos seus direitos no lugar onde ficaram, onde moraram por séculos. Então, é um chamado ao caos, mas é, de novo, um chamado ao caos para que você possa melhor controlar todas as pequenas partes, assim como o todo. Então, quando se pensa em redesenho da região, se pensa normalmente num redesenho em termos sectários. Como eu disse no finalzinho do último vídeo, isto às vezes é apresentado como se fosse assim um erro da época do Sykes-Picot e do desenho das fronteiras da região que foi feito no começo do século XX, que deveria ser agora corrigido. Quer dizer, o pessoal às vezes diz para nós que tanto no Oriente Médio quanto na África, ao longo do século XX, foram criadas fronteiras entre os países, né, artificiais que separavam grupos étnicos ou religiosos uns dos outros, né, ou melhor, separavam o mesmo grupo em dois estados diferentes e às vezes juntavam no mesmo estado grupos diferentes e isso, entre aspas, levaria a, a dificuldade de convivência, a guerras civis mais tarde. Então, que agora você poderia desfazer o erro, né? Afirmando a possibilidade dos estados exclusivos para cada um dos grupos. Como eu disse para vocês, isso daqui tem uma consequência direta, na verdade, tem uma consequência direta, que justificar o exclusivismo étnico religioso do Estado de Israel. Então, essa é a coisa do sectarismo. A coisa do
caos. A Condoleezza Rice, como eu disse a vocês, quando secretária de Estado do presidente Bush, americano, se referiu ao Oriente Médio como um lugar que agora seria recriado, e ele passaria por momentos difíceis, que seriam os momentos das dores do parto, como ela disse, e por um tempo de caos criativo. Quer dizer, primeiro você criaria o caos, alimentaria o caos na região, até mesmo a guerra, mas que depois disto, desse esforço de guerra e de parto, nasceria uma nova região, agora sob bases melhores. Ela dizia democráticas, mas a ideia de fundo era mais sob o controle americano do que até então. Inclusive, durante muito tempo, outra coisa que confirma o projeto e a longevidade do projeto é que, quando no mundo árabe surgiram movimentos que eram mais de corte nacionalista, alguns deles mais tendentes à esquerda, socialismo, em todas as circunstâncias, o Ocidente bombardeou essas tentativas de surgimento de estados centralizados fortes e alimentava vários tipos de oposição. Entre esses tipos de oposição estava o alimentar os grupos do Islã político, tá? Então, é sabida, por exemplo, a relação que o Reino Unido e depois os Estados Unidos alimentaram com a Irmandade Muçulmana, quando a Irmandade surgiu no começo do século XX, mas a partir pelo menos dos anos 60, 70, o Reino Unido passou a alimentar relações e a treinar e a financiar a Irmandade Muçulmana para que ela representasse a oposição que iria enfraquecer o caráter laico, secular, nacionalista, né, dos estados árabes da região. Mais tarde, quando chegou o momento de utilizar, digamos, ou capitalizar, né, em cima dessa ajuda, os Estados Unidos não hesitaram em financiar grupos que não eram mais Irmandade Muçulmana propriamente, mas que tinham surgido do mesmo movimento e do mesmo tipo de pensamento, né, que é o do Islã político, mas que tinham se tornado mais radicalizados, digamos, e que foram lutar no Afeganistão contra a União Soviética. Na hora de apoiar esses grupos para lutar contra a União Soviética e o governo do Afeganistão naquele tempo, que era um governo laico, inclusive secular, né, mas sob influência soviética, e isto era que era inaceitável para os Estados Unidos. Então eles não hesitaram em investir na Al-Qaeda, no Osama Bin Laden, nos jihadistas que vieram do mundo inteiro para lutar ali, e não hesitaram em investir na mesma Irmandade Islâmica nos momentos da Primavera Árabe, né, da chamada Primavera Árabe, como uma alternativa aos governos, entre aspas, autoritários, que eles mesmos já eram os governos apoiados pelo Ocidente, mas o Ocidente namorou a ideia por um tempo de substituir esses regimes autoritários, centralizadores, por novos governos que seriam capitaneados pela Irmandade Muçulmana, desde que sempre alinhados com os interesses ocidentais. Tentaram isso, testaram com o Egito, não deu certo, voltaram aos governos autoritários. E onde é que eles ainda investiram mais nesses grupos, e mais até do que na Irmandade, investiram em Estado Islâmico e Al-Qaeda, foi na Síria,
justamente no lugar onde eles achavam que era mais importante desfazer o poder do governo central e tirar a Síria do seu alinhamento com o eixo da resistência. Então, esse foi o último capítulo, né, desse caos que você alimenta, você traz o caos investindo em grupos que você mesmo chama de terroristas, mas você, sem contar para ninguém, investe neles para tentar derrubar os governos que você quer ver derrubados, né? Qual é a prova de que eles ajudaram e investiram nesses grupos? É que quando um desses grupos, de fato, conseguiu derrubar o governo da Síria e assumiu o lugar ali, ninguém está vendo problemas, por exemplo, com caráter democrático, ninguém está vendo problemas no Ocidente, eu estou falando, né? Ninguém está vendo problemas com a fragmentação crescente da Síria, com o risco real da Síria se explodir em vários pequenos estados sectários, de uma guerra civil está quase que explodindo na Síria, de que o presidente da autoridade temporária, provisória, seja um cara que pertenceu durante muitos anos à Al-Qaeda. Ninguém parece ver problema com tudo isso, enquanto ao longo de 12 anos todo mundo nos martelava com a necessidade de derrubar o governo da Síria, porque ele não era um governo democrata e que ele não cuidava dos direitos fundamentais dos sírios. Hoje, que a situação é provavelmente, em todos os sentidos, muito pior para os sírios, especialmente para as minorias sírias, aqui no Ocidente ninguém mais lembra da conversa sobre democracia e sobre direitos humanos. Tá? Então, o projeto hoje está se revelando assim, com todas as suas cores, especialmente na Síria, porque a gente consegue fazer o contraste entre o que se disse e o que se fez durante 12 anos em relação à Síria, e hoje o que se diz, o que se faz em relação à Síria, quando se obteve dela o que se queria, que era fazer com que a Síria saísse do campo de antagonismo com Israel, que ela deixasse de estar alinhada com o eixo da resistência, com o Irã, que ela já não estivesse mais em relação próxima com a Rússia e que ela já não representasse uma força que potencialmente poderia ameaçar Israel e os interesses americanos na região, porque Israel foi lá, destruiu todo o exército, todos os armamentos, sem que o novo governo da Síria dissesse qualquer coisa, e, portanto, assim, confirma a ideia de que um caos na Síria, um caos sectário na Síria, era justamente o objetivo buscado por Israel, por Estados Unidos e querido provavelmente por todo o Ocidente. E é finalmente isso que eles queriam, apesar de ter nos vendido conversa sobre democracia desde sempre. Então, eu encerro este vídeo por aqui. E amanhã eu volto. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de ativarem as notificações, de clicarem aqui no QR Code para conhecer as outras redes. Se quiserem contribuir pelo Pix, está aqui a referência. Compartilhar, comentar e mandar as suas perguntas. Meu forte abraço e até amanhã.